Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula e nós estamos tendo agora a aula sobre o aval, né? Aval é o quê? Uma garantia, né? É uma garantia, um tipo de garantia que visa o quê? Dá o quê? Segurança, né? Segurança a uma operação financeira, é uma garantia do Sistema Financeiro Nacional, né? Como eu propus para vocês na aula passada, nós vamos trabalhar cada tipo de garantia em uma aula específica, né? O aval, como eu disse na aula anterior, ela é o quê? Uma garantia, né? E nós temos dois tipos de garantia. Nós temos garantias pessoais, ou seja, as pessoas vão garantir aquela operação, né? Como assim garantir? Se o principal não pagar, é claro que podem ser acionadas aí as pessoas que estão garantindo. E nós temos as garantias reais. As garantias reais é quando alguém coloca alguma coisa real, algum bem, algum patrimônio, para garantir determinada operação, né? Então, garantias pessoais que se encontra o aval, né? Então, o aval, né? O que são garantias pessoais? As garantias pessoais são também chamadas de fidejussórias, né? Ou seja, um terceiro assume a obrigação do principal caso venha ocorrer inadimplência, né? Por que ele faz isso? Em virtude da elevada confiança que deve haver entre o prestador e o favorecido. As garantias pessoais são a fiança e o aval. Nesta aula, nós vamos falar tudo que você precisa saber sobre o aval. E pode ter certeza absoluta, cara, se você assistir essa aula até o final e seguir as minhas orientações, você vai acertar tudo. Pode ter certeza que não tem de onde aí o examinador tirar outras questões de prova se não ser desse conteúdo. Vem comigo aqui, aval, né? Então, aval é garantia pessoal de pagamento, tá? De um título de crédito dada por terceiro, um avalista, pessoa física ou jurídica, emitente, devedor ou endossante avalizado. O aval é garantia de uso exclusivo para obrigações emanadas em título de crédito, não existindo avalista em contrato ou qualquer outra relação, né? E aí, professor, e aí vamos para as explicações. Garantias pessoais, dois tipos. Fiança e aval. Fiança é exclusivamente dado a quem? A contratos. Tá? Professor, um contrato normal que todo mundo conhece, contrato de locação. Então, lá no contrato de locação, é um contrato, você não vai avalizar, você vai o quê? Dar a sua fiança, confiança, né? Fiança, bem? E aí, professor? Aval. Aval é uma garantia pessoal, um terceiro vai avalizar. Só que o aval, gente, nós temos uma característica muito importante. Ele é dado apenas, exclusivamente, a esse cara aqui, ó, quer ver? Ó, a título de crédito, né? Professor, exemplos de título de crédito, ó, cheques, né? Professor, o que mais? Letras cambiais, letras de câmbio, né? Professor, o que mais? Duplicatas, o que mais, professor? Notas promissórias, comerciais papers, debêntures, né? São todos o quê? Títulos de crédito, né? O que é um título de crédito, gente? Aqui, ó, pense em um cheque, né? Uma nota promissória, está aqui, né? Esse aqui é um título de crédito. Então, o avalista, né? No momento da nota promissória, assina aqui do lado, ó, e está avalizando aquilo ali. Ou seja, se a pessoa que deve a outra não pagar, vai ser acionado quem? O avalista, tá certo? Então, tá, essa aqui é a característica, né? Professor, tudo bem, isso aqui eu já sabia. E agora? Agora, nós vamos nos detalhes. Professor, aval está na legislação? Claro que está na legislação. Tá a lei. Qual lei que está a previsão do aval? O aval está previsto lá no Código Civil, lá na parte do direito empresarial, né? No artigo 897 do Código Civil. Vem comigo, porque muitas questões de prova são retiradas exatamente Ctrl+C e Ctrl+V do Código Civil. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação a pagar, pagar de soma devidamente determinada, perdão, de soma determinada, pode ser garantido por aval. Olha de novo, vou ler de novo, gente. Ó, o pagamento de título de crédito, ou seja, somente cabe aval no título de crédito, tá? Que tem obrigação a pagar, de pagar soma determinada, ou seja, todo título de crédito, atenção, todo título de crédito tem um valor determinado. Todo o título de crédito tem um valor determinado. Pode ser garantido por aval.
Então, está aí para vocês. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Professor, como assim o aval parcial? Então, aqui ó, é um título de crédito, né? Vamos colocar aqui ó, R$1.000. Então, você não pode, eu vou dar um aval aqui somente de R$300. Não. O aval, como esse tipo de garantia, o aval, é sobre o título de crédito, né? Você tem que garantir e avalizar o título inteiro. Então, por isso que não pode ser concedido aval parcial. Inclusive, esta informação já foi cobrada por diversos concursos, né? Vamos lá. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Professor, o aval deve ser dado no verso. Então, isso aqui é um título de crédito, é um papel. O que é no verso? Atrás, não é isso? Então, pode ser, ou no anverso do próprio título. Professor, o que é esse anverso aqui? Verso é atrás, anverso é o oposto do verso, ou seja, na frente. Professor, eu quero um exemplo aqui, um exemplo que acabei de passar para vocês. Quando o cara que assina aqui no cantinho, aqui, ele está assinando o quê? No anverso do título de crédito. Tá? Então, aval sempre no título de crédito. Parágrafo 1º. Para a validade do aval, dado no anverso, na frente do título, é suficiente e simples a assinatura do avalista. Ou seja, o aval ele somente vai se concretizar, olha, se ele for assinado, suficiente, né? Sem assinatura não existe o quê? A condição do aval. E, simples assinatura do avalista. Então, ele tem que concordar, né? Ou seja, é um rito bastante simples aí, né? O cara vai lá, assinou nota promissória, pronto, né? Assinou lá e já está o quê? Avalizando. Se o cara não pagar, ele pode ser o quê? Cobrado por aquele título, né? Ok, bacana. Parágrafo 2º. Considera-se não escrito o aval cancelado. Professor, aval cancelado, o que significa isso, né? Existem determinadas situações que o aval pode ser cancelado, em especial por determinação da justiça, né? Então, o cara foi lá, ele assinou aqui o título de crédito, tá certo? Ele assinou o título de crédito, vamos supor que ele foi enganado na operação, ele foi aí coagido, não sei o quê, aconteceu alguma coisa de errado, o cara entrou na justiça e o juiz determinou o cancelamento do seu aval, né? O cancelamento do aval, ele considera-se não escrito, ou seja, ele como não se existisse, né? Então, o aval pode ser o quê? Cancelado. Se for cancelado, vale-se dizer que nós não temos aí a sua existência. Então, ele é o quê? Não inscrito, né? E, finalmente, um último artigo aqui importante sobre isso é o direito de regresso. Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores, né? Professor, o que é ação de regresso, né? Então, vamos lá, vamos pegar esse título aqui, tá certo? Esse título aqui. O que aconteceu? O cara não pagou os milão, né? Não pagou os milão. E aí a pessoa que deveria receber cobrou, não do cara que tinha que pagar o milão. Ele cobrou de quem? Ele cobrou do avalista. O avalista foi lá, pagou a dívida. E aí, professor, ficou com prejuízo? Não. Esse cara aqui, ele pode cobrar o sacado. Não é? O cara que vai pagar esse título de crédito. Ele vai lá pagar isso aí, ele pode cobrar esse cara aí. Isso é chamado ação de regresso, né? Gente, ação de regresso, aval cancelado, aval parcial, tá certo? Assinatura, anverso, verso, são os pontos que o examinador costuma cobrar e com certeza aí ele cobra aqui os artigos do Código Civil. Bacana? Então, isso aqui é a legislação. Professor, tem mais 2 pontos legais que nós devemos saber sobre o título de crédito. Professor, título de crédito, o que diz o Código Civil, né? Olha só, são títulos executivos extrajudiciais, né? Professor, o que é extrajudiciais? É um título que não é emitido pela Justiça, pelo Poder Judiciário, né? São títulos executivos, ou seja, podem ser executados, né? Exemplos, letra de câmbio, aval, nota promissória, aval, duplicata, aval, debêntures e o cheque, né? Então, são todos títulos de crédito. Essas operações, elas serão garantidas por avalista. Pode ter certeza que o examinador vai falar que elas serão garantidas
por fiador, mas está errado, é por avalista, né? Vem comigo aqui. O que é avalista solidário, né? O que é o avalista solidário? Isso aqui também é uma grande diferença entre aval e fiança, né? Nós já sabemos que o aval é dado com base nos títulos de crédito e a fiança em contratos. Professor, solidário, subsidiário é o quê? O benefício de ordem, né? Então, como é o título de crédito é um título que é determinável, ou seja, você sabe o valor exato daquele título, tá? Ali tem escrito a importância do título de crédito, da nota promissória, né? O que acontece com ele? Se o cara não pagar, o cara que tinha que receber o dinheiro, ele pode cobrar do avalista diretamente, ou pode cobrar do cara que assinou lá, que era o responsável pelo pagamento, ou pode cobrar dos dois. Ou seja, o cara, quando assina quando ele é avalista, ele tem que se conscientizar que ele vai ser solidário àquela dívida. Ou seja, ele não vai gozar de benefício de ordem. Ou seja, o cara que pode executar tanto o primeiro avalista ou o outro, os dois juntos, ele escolhe. Se fosse eu, já executava os dois juntos, né? Então, avalista é solidário. Responsabilidade solidária é aquela onde a responsabilidade pela dívida contraída ou outro compromisso é partilhada por várias partes, devedores solidários, sendo possível o reclamante, o credor, cobrar a dívida integralmente a qualquer uma delas, tá? Então, o avalista, ele é solidário. Professor, faz um gancho com o fiador. Tudo bem, vamos falar do fiador. O fiança é diferente, né? Na fiança tem que seguir o benefício de ordem. Primeiro cobra do devedor, do cara que tem a responsabilidade disso, depois o avalista, depois o fiador. Só que existe a possibilidade do fiador renunciar a esse benefício de ordem. Claro que esse assunto, nós vamos detalhar esse assunto na aula de fiador. Nessa aula, eu estou tentando fazer o seguinte, eu estou tentando trazer todos os pontos importantes sobre o avalista, né? E aí, professor, teoria é isso. Agora vamos aí para os exercícios para fixar o conteúdo. Eu separei alguns exercícios aí aparentemente difíceis para quem não estudou, mas para quem teve essa teoria vai ser fácil. Vem comigo. Banco do Brasil, César Rio 2014, cargo de escriturário. Um gerente participa de processo de treinamento sobre títulos de crédito e garantias do Sistema Financeiro Nacional. Durante a avaliação dos itens abordados no treinamento, o gerente, que se dedicou com afinco aos estudos, responde apropriadamente que o aval nos termos do Código Civil, olha aí, César Rio copiando Ctrl+C, Ctrl+V, de onde? Do Código Civil. Então, o comando da questão é sobre aval, né? Vamos achar agora uma alternativa do aval. Vem comigo. Gera direito de regresso contra o avalizado em caso de não pagamento. Eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês, desde 2010 até a presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste e entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na LAC Concurso. E claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Tá? Um curso super atualizado, ponto a ponto do edital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor, que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência, 10 parcelinhas de R$25 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar.
E detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário, e isso me habilitou a ser professor de carreiras conhecimentos bancários aqui da La Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, né, nós daqui na La Concursos, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na La Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, tá? De eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na La Concursos.